Estamos ao vivo? Olá, meus amores! Bem-vindas, bem-vindos! Pais, mães, terapeutas, psicólogas, pediatras, educadoras do sono, educadoras de parentalidade, quantas pessoas que me seguem aqui, estou muito feliz de estar encontrando vocês aqui mais uma vez. Opa! Caindo aqui, tripé. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos fazer essa live super especial para explicar para vocês o que é que a gente está percebendo hoje, a importância, né, de se falar sobre falar com os terapeutas, com os educadores sobre trauma. Por que o processo do trauma e traumatização hoje é tão fundamental, tão básico? Bem-vindos, meus amores. Nós vamos falar hoje sobre a importância da gente ter esse conhecimento, da gente saber o manejo e da gente ter as informações para identificar os processos de traumatizações. Então vamos entrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o tema da live. Para ficar aqui. Oi, Biba! Marcela, todo dia aí. Bem-vindas. Estou tentando botar o tema aqui da live. Deixa eu ver. Não estou mais conseguindo. Mas tá bom. Vamos começar. Se alguém souber como é que coloca, eu já me esqueci. Como é que eu coloco a título? Mulheres, bom dia, Biba. Bom dia, meus amores. Olá, Renata. Muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje de um assunto super importante, que é algo que agora, finalmente, vem sendo mais abordado, porque alguns profissionais começaram a trazer isso de forma mais coletiva, produzindo, né, vídeos, produzindo documentários a respeito do trauma. E, assim, eu que trabalho com as terapias corporais, com trabalhos integrativos, já tem uns 20 anos mais ou menos que a gente vem falando sobre isso. A terapia corporal, por exemplo, o Reisch, ele já falava sobre os aspectos traumáticos e traumatizantes, mas hoje a gente adquiriu muito mais conhecimento e a ciência, a neurociência, a neurobiologia veio comprovando tudo aquilo que alguns terapeutas já vinham percebendo, notificando e tratando com os recursos da época. Hoje nós estamos com um conhecimento fora do comum a respeito do processo, né? E isso é muito importante que seja cada vez mais divulgado. Psicólogos, psiquiatras, pediatras, profissionais da saúde, principalmente coaches, terapeutas integrativos, holísticos, todos os profissionais, educadores, professores, todos, né? É muito importante que a gente tenha conhecimento sobre isso, que a gente adquira. E eu vou explicar para vocês hoje por quê, né? Assim, existem uma série de razões, né? Para mim, que já trabalho com isso há muito tempo, eu considero como fundamental para qualquer pessoa que trabalhe como agente terapêutico, que todos nós somos, que trabalhe com pessoas, que a gente saiba. E os pais também. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é o trauma. Eu vou explicar um pouco mais para vocês o que é a traumatização, trauma, a diferença de trauma e traumatização. E nós vamos entrar nos porquês da gente precisar hoje cada vez mais ter esse conhecimento, adquirir esse conhecimento enquanto pais, enquanto educadores, para a gente ter habilidade, competências para lidar com isso, né?
Então, muito bem-vindos a essa aula. A live vai durar assim, o tempo que for necessário para eu falar sobre esse assunto, que é um assunto muito profundo. Ela vai ficar salva, tá bom? Então, eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando esse conhecimento, que eu já trabalho quase 20 anos com isso. Trabalho com mães, bebês, crianças pequenas desde 2005. E um pouco antes eu já começava a trabalhar nesse formato, mas eu considero que o marco do trabalho foi quando eu criei um grupo de apoio para as gestantes, e a gente começa ali a perceber como que os processos, às vezes, de mãe e bebê, de pais com crianças pequenas, já começam a ter dificuldades, sintomas físicos, sintomas emocionais, comportamentais, que podem, né? Nem sempre né? Podem estar conectados e muitas vezes e são solucionáveis se a gente tem a informação, se a gente identifica a traumatização, se a gente usa os recursos naturais que os humanos têm para resolver essa desregulação. O corpo inteiro pode sofrer com os processos de desregulação do corpo, tá? A gente sai da homeostasia. Assim, por que a pergunta de hoje é por que todo profissional, né? Todo profissional e pais devem e precisam compreender sobre trauma. Esse é o tema da live de hoje e eu vou elencar alguns assuntos, né? Para mim, é praticamente mandatório, sabe? Que a gente tenha esse conhecimento. As doulas, as obstetrizes, médicos obstetras também deveriam estar conhecendo sobre trauma e sobre o processo de traumatização para a composição do trabalho deles, porque quem lida com o humano pode estar ali num momento em que está lidando com aquele ser humano diante dele, pode estar diante de uma pessoa que está num processo de traumatização. Pode ser alguém, você pode vir a retraumatizar essa pessoa sem perceber. E tendo esses conhecimentos, você previne tudo isso, né? Então, eu vou explicar um pouco. O trauma em si é o evento, tá? A gente diz que o trauma é um evento onde nós nos sentimos, o ser humano se sente sobrecarregado, sem recursos para lidar com aquele evento, né? E o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas, durante muito tempo, se percebeu, se entendeu o trauma. Eu vou tirar o microfone, gente, porque tá atrapalhando. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala aqui, tá? Vocês estão seguindo, vocês estão me ouvindo bem. Se eu precisar, eu ponho o microfone de novo. No processo de trauma, um evento que sobrecarrega o nosso sistema, nosso corpo, nosso sistema nervoso, pode fazer com que a gente sofra uma traumatização. Todos somos seres que somos traumatizados. Ah, que bom que tá melhor sem o fone. E aí, o que acontece? Quando a gente está num evento traumático, o evento traumático em si não é tão importante. Durante muito tempo a gente entendeu que o evento tinha que ser algo muito grandioso, que tinha que ser um evento traumático como passar por um estupro, uma violência muito grande, ou passar por um acidente de carro, passar por uma catástrofe natural, que isso eram eventos traumáticos, né? Que só isso eram eventos traumáticos e que só isso podia traumatizar alguém. A verdade é que hoje a gente sabe e pouco importa qual é o evento, né? O trauma em si não é o que importa, porque nem todo mundo que passa por um evento traumático vai sair traumatizado. Existe uma série de dinâmicas que podem acontecer, tá? Tem vários desfechos também à traumatização. Então, a gente precisa entender mais sobre o processo de traumatização, né? Como que é a pessoa que está traumatizada, identificar a traumatização e perceber, né, essa traumatização e perceber aonde ela está atuando no campo desse ser humano que está na sua frente, né? Porque tem muitos desfechos para serem
que podem ocorrer com a traumatização. Então aí você já entende algo que é básico. Trauma é algo que é o evento, tá? É o evento. O evento traumático, essa experiência que é traumática, nem sempre vai acontecer como um processo traumatizante, nem sempre vai deixar a traumatização, tá? Porque se a pessoa tem os recursos ali e ela consegue, ela não vai ser traumatizada. Depende muito de como o indivíduo vivencia o evento traumático, tá? Por isso que muitas vezes duas pessoas vão vivenciar a mesma situação e algumas vão ter recursos e vão sair com resiliência daquele evento e outras pessoas vão sair já em desequilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, tá? E aí todo o organismo da pessoa é desequilibrado. O mais interessante aqui, que eu gosto de trazer a minha parte, né? Aquele meu conhecimento que eu já tenho adquirido há muitos anos e com quem eu trabalho no dia a dia na minha clínica, é que o corpo guarda essas marcas, tá? Então, o Van der Kolk, que é um grande especialista em trauma, fez uma pesquisa científica gigante. Ele tem um livro chamado Corpo Guarda Marcas, que eu indico para todo mundo que me pede uma indicação de livro, em que ele fala bastante sobre o fato de que o trauma está no corpo, tá? Então, as marcas estão no nosso corpo. E as terapias corporais sempre trabalharam com essa atitude, com esse conhecimento já na experiência, né? Durante a experiência clínica se percebe que o corpo guarda essas marcas e cada ser humano vai trazer isso e vai somatizar, às vezes, de maneiras diversas, tá? Tá fazendo sentido, gente? Tá? Porque é um conhecimento muito profundo e, às vezes, para resumir e falar nessa linguagem bem prática e bem simples para vocês aqui na aula, fica um pouco difícil. Então, vocês me façam perguntas se ficar muito complexo, muito abstrato. E a verdade é que a traumatização, ela é muito concreta. Existem mapas que a gente pode seguir, tá? Que a gente pode usar na nossa prática diária, enquanto ser humano que cuida de outro ser humano. Pode ser pai, pode ser educador, todos vocês, todo mundo, né? Todo ser humano vai precisar, ao longo dos próximos anos, ser informado de trauma. E eu tenho certeza que essa é a evolução dos tratamentos psiquiátricos também. Eu vou falar numa aula específica, tá? Eu tô fazendo esse mês essas lives para que no final do mês a gente vai fazer um evento, o Guia do Terapeuta Informado em Trauma. Porque esse evento lá eu vou ensinar vocês bastante sobre esse assunto, vou dar uma verdadeira aula para vocês, porque eu acredito que esse é o futuro também dos tratamentos que vão cuidar das pessoas que estão com transtornos, né? É que a gente ainda está aprendendo a nomear, né? Os seres humanos sempre pensam que trauma é só algo assim muito... Ninguém acredita que tem trauma, né? As pessoas não chegam nos consultórios falando, sinto muito, eu não sei o que está acontecendo, eu estou com uma ansiedade generalizada. Ela não vai dizer que ela está traumatizada, percebe? Então o evento é para todo mundo que tiver interesse sobre o assunto, pais, mães, educadores, todas as pessoas que lidam com pessoas que estão ali diante de seres humanos, né, no seu dia a dia, inclusive as empresas vão começar a fazer esses trabalhos, né? Então, todo ser humano deve ser informado em trauma, né? O evento é para todo mundo. É que a gente nomeia terapeuta e, para mim, todos nós hoje, enquanto seres humanos, somos agentes terapêuticos, tá? Quando a gente está lidando com o campo do trauma, a gente começa a entender que a composição do corpo, ela é transformada quando a gente está traumatizado. E a gente precisa entender, enquanto ser humano, que o outro que está diante de nós pode disparar gatilhos emocionais em nós por conta dos nossos processos que não foram resolvidos, por conta das nossas traumatizações mal resolvidas, não dissolvidas, não solucionadas. Então, quando a gente fala de relacionamento abusivo, explosões e comportamentos repetitivos dos nossos filhos, ansiedade generalizada, depressão,
todos esses comportamentos, todas essas dificuldades no dia a dia, elas fazem parte, elas têm como base um processo de traumatização. Se eu tenho dificuldade com uma pessoa específica no meu trabalho, por exemplo, muito provavelmente aquele comportamento daquela pessoa dispara gatilhos em mim que são dos meus processos provavelmente, o meu processo de desenvolvimento que teve alguma couraça, algum gatilho emocional ali que foi disparado com as minhas couraças. No meu desenvolvimento enquanto criança, quando nós somos crianças, nós desenvolvemos defesas, nós desenvolvemos nosso corpo, uma estrutura corporal, uma couraça, um escudo, né, uma máscara, por conta de algum processo traumatizante, tá? E ali é a defesa que a gente teve. A gente chama de mecanismo de enfrentamento. Na linguagem do trauma, a gente fala de mecanismo de enfrentamento. O mecanismo de enfrentamento é um engessamento nosso de um comportamento que a gente desenvolveu para se defender. E quando alguém toca num lugar para nos defender da dor, quando alguém toca nesse lugar que dói, a gente reage. A gente não age com consciência, centrado, olhando para o outro. A gente reage porque toca a nossa dor. Então, muitas vezes, isso para todo mundo, aquela pessoa diante de nós que dispara os nossos gatilhos, fala mais sobre a gente do que sobre ela, né? Então, vamos lá. O que acontece? No processo terapêutico, para quem é profissional de saúde, para quem atende, psicólogos, terapeutas, que vão lidar ali com queixas, e quem trabalha com crianças também, começa a perceber que tem comportamentos ou tem queixas, né, que vão disparar gatilhos emocionais em nós, tá? E é disso que a gente está falando. Essa é uma questão, para mim, essa é um dos grandes motivos para todo mundo ser informado em trauma. Que quando estamos lidando com o outro, estamos também ativando o nosso sistema nervoso desregulado, fica ativado e isso impede que a gente tenha comportamentos que sejam saudáveis ou que a gente tome as atitudes, as decisões, a gente vem numa resposta emocional que toma conta de nós, né? Quem não fica, de repente, ouve alguma coisa e aquilo dispara uma emoção muito forte? Quem nunca, né? E aí, dependendo das suas couraças, das suas defesas, você pode bloquear, dissociar completamente, não sentir mais nada, esfriar aquela relação, ou você pode sair num processo de muita raiva, ou entrar num processo de muita tristeza. Essas emoções são disparadas por gatilhos, tá? Tá fazendo sentido, gente? É complexo, mas é simples, tá? Eu falo que é complexo, para mim a complexidade é estar trazendo essa simplicidade em uma live de 1 hora, né? Então, para mim, a primeira motivação, primeiro grande razão, é que nós, enquanto pessoas, estamos sempre passíveis de de disparar gatilhos em nós diante do outro, tá? Outra coisa é que nós, enquanto terapeutas, enquanto seres humanos, enquanto pais, educadores, nós podemos, se nós não temos essa informação, nós podemos retraumatizar aquela pessoa diante de nós. E isso é um assunto muito sério. Isso para mim é o big motivo, tá? É o maior motivo para eu estar, inclusive, falando sobre isso. Durante o meu processo de aprendizado, minha construção enquanto terapeuta, eu percebi que algumas pessoas que estão traumatizadas, quando tocadas da maneira errada, vão ser retraumatizadas, inclusive pelo próprio terapeuta. Isso aconteceu comigo no processo terapêutico, em que eu me senti tocada da forma errada, deixada sozinha no vácuo com aquele processo que me deixou ativada. O seu sistema nervoso, ele funciona da maneira seguinte, tá? Ele tem uma mola, ele tem uma janela de tolerância ao estresse, tá? O estresse é algo normal no dia a dia, ele é importante. Os hormônios do estresse fazem para que a gente vá atrás daquilo que a gente deseja, aquilo que a gente precisa fazer, tá? Só que então a gente tolera um pouco de estresse. Quando nós estamos num processo traumatizado, e nós somos uma sociedade extremamente traumatizada, a gente vai para a janela de hipervigilância
Então a gente fica muito ativado, reativo. Quem que não conhece uma pessoa reativa? Tudo que a gente fala, ela fica no mecanismo, ela fica defendendo, ela é irritada, ela tá sempre brava. Quem não conhece, né? Ou a gente vai para o lugar de hipo. A gente fica passivo, a gente se enrola ali faz um wrap de cobertor e fica zapeando lá no controle remoto, né? No Netflix. Esse é o processo depressivo, é porque você foi para um lugar mais de congelamento, tá? E aí, para compreender essa dinâmica do nosso sistema nervoso, gente, se vocês não estiverem compreendendo, vão me falando, tá? Pra gente ir perceber isso no nosso processo terapêutico, no processo que a gente está atuando, nas relações que a gente tem, porque tudo é relação, gente. É trabalho, relação pessoal, é sempre uma relação. E essa relação vai ser sempre pessoal, mesmo que você esteja no seu trabalho. Não existe relação que não tenha pessoalidade, porque você está lidando com pessoas, tá? E aqui eu sempre gosto de provocar. Todo mundo já retraumatizou alguém de alguma maneira, todos nós, porque nós não temos essa informação na nossa formação, no nosso desenvolvimento. É algo novo que está sendo falado, sendo desvelado. E quanto antes você, enquanto pessoa, souber trabalhar com isso, trazer isso na sua abordagem, trazer isso nas suas relações, melhor vai ser o seu desenvolvimento, inclusive profissional, mas também o desenvolvimento das suas relações interpessoais, das suas relações com seus filhos, né? Então, esse conhecimento de saber identificar, de saber lidar e saber também como curar, é algo que vai trazer para você benefícios em todos os campos da sua vida. Eu posso falar por mim mesma. A partir do momento que eu aprendi sobre esse conhecimento, unindo com o conhecimento sistêmico, o meu trabalho disparou. As pessoas entenderam, a mudança foi tão grande em mim que o meu trabalho desenvolveu muito, mas também as minhas relações, tá? E isso foi perceptível nas pessoas, as pessoas percebem, né? O que acontece? Quando há uma traumatização, existem vários desfechos, tá? Então, a pessoa que foi traumatizada, ela pode ter uma somatização corporal, ela pode ter um adoecimento, porque o estresse, a traumatização, ela é um aumento do estresse no nosso corpo. Então, você... Pode passar. Então, você vai perceber que a pessoa pode ter um adoecimento físico, ela pode ter um adoecimento pode desenvolver um transtorno de saúde mental, ela pode, inclusive, que é o mais conhecido, que é o que poucas pessoas conhecem, mas já é mais divulgado, um transtorno de estresse pós-traumático, tá? E, assim, o que acontece é que quando você está lidando com essas pessoas que desenvolveram tiveram essas repercussões, né, na sua vida, você está lidando com alguém que foi traumatizado. E você está lidando com alguém que você pode retraumatizar sem saber, tá? Se você não tem esse conhecimento. Então, para mim, isso é uma motivação gigante. Porque se a gente for olhar, todo mundo no desenvolvimento infantil já teve um processo traumatizante, tá? Já teve alguma marca corporal, emocional, então física, emocional, mental e no campo sutil. Tá fazendo sentido, gente? Então esse é o primeiro motivo, tá? Eu quero dar vários motivos para vocês, mas eu acho que isso só esse assunto, só falar disso, só esse primeiro motivo já é suficiente para vocês que desejarem se informar sobre isso. Então, tanto como o trauma se relaciona com movimentos engatilhados em nós, nos nossos atendimentos, assim como saber nomear, né? E saber como se relacionar com as questões trazidas. Então, assim, para mim, um segundo motivo muito importante é que a maioria dos profissionais, inclusive nós psicólogos, né, meus colegas psicólogos, muitos não sabem como o estresse e o trauma, né, eles estão na base
dos problemas, das questões que vocês vão receber nos seus consultórios. Então, coaches, terapeutas, educadores, educador infantil, psicólogo infantil, psicólogo, todos os profissionais, psiquiatras, pediatras, todos esses profissionais, eles vão precisar saber se relacionar com isso, porque as questões que eles veem, as queixas que eles trazem, têm como fundo um processo de traumatização. Então, assim, o estresse, ele tá na base. Nem todo trauma gera traumatização, mas quando há a traumatização, né, a base disso é o estresse, tá? Mas o que seria um trauma em um episódio não trauma? Eu não tô lendo aqui, tô tentando responder aqui um pouquinho. Então, trauma é o evento traumático e traumatização é quando esse evento traumático trouxe consequências naquele indivíduo, tá? E aí, as consequências, né, são diversas dependendo do organismo daquela pessoa, de como aquela pessoa se organiza também internamente, tá? Então, tem várias possibilidades. E acontece que quando você tem esse conhecimento de base para o seu atendimento, não importa a abordagem que você use, você pode ser terapeuta holístico, você pode ser terapeuta integrativo, você pode ser pai e mãe, não interessa aonde você está usando, em todo lugar. A gente já sabe que em todas as relações, elas têm uma relação neurobiológica, né? Em todo lugar, se você está diante de uma pessoa que está reativa, que está trazendo uma questão, está trazendo um problema, no fundo dessa questão, como base, a origem dessa questão, é um processo traumatizado, né? Então pode ser estresse tóxico, pode ser estresse pós-traumático, mas também pode ser um desenvolvimento de transtorno mental, pode ser uma ansiedade generalizada, ou pode ser uma dificuldade de relacionamentos constante, né? Aquela pessoa que está sempre com relacionamentos abusivos, tudo isso pode também, inclusive, estar relacionado a traumas de desenvolvimento. Trauma de desenvolvimento é trauma de relacionamento, dos primeiros relacionamentos que a gente tem. Por isso que os pais precisam ser informados em trauma, porque esse primeiro relacionamento, ele é um relacionamento de base, Freud já falava isso. Essa primeira relação, mãe e bebê, mãe e pai, né? Bebê com o pai, bebê com a mãe, bebê com o cuidador. Essas primeiras relações, elas deixam traços. E se ao longo da nossa vida elas não forem tratadas e cuidadas, elas podem sim aparecer ao longo da nossa vida com esses problemas, como ansiedade generalizada. Então, existem questões que começam lá no início da nossa vida, que deixaram marcas, que são processos traumáticos, tá? Que ficaram sem uma elaboração, sem uma diluição, sem um processamento no nível corporal também, no nível mental. Tá fazendo sentido, gente? Tá bom? Me responde aqui se está fazendo sentido e se vocês têm dúvidas. Quando a minha segunda filha nasceu, minha sogra disse para minha mais velha, fruto do primeiro relacionamento, que agora ela deveria passar a chamá-la de tia e não de vó. Tocou na ferida da rejeição. Então aqui, a gente não vai falar hoje das feridas da criança interior, a ferida da rejeição. É a primeira ferida, uma ferida que acontece lá na gestação, eu trabalho isso. São feridas do apego, do nosso desenvolvimento. Nas aulas do guia eu vou falar um pouco mais sobre o trauma de desenvolvimento, que é aquilo que interessa muito também pais e educadores. Porque o apego está na base de todo ser mamífero. Nós somos mamíferos. Nós só sobrevivemos quando há essa vinculação profunda com o cuidador. Não necessariamente esse primeiro vínculo tem que ser com a mãe biológica, com o pai biológico. Mas esses primeiros vínculos, quais que sejam, eles são muito fundamentais para o nosso desenvolvimento na vida. E isso vai trazer as marcas e as couraças no nosso organismo. No organismo físico, assim como na nossa forma de pensar, de perceber o mundo, tá?
Então aqui, esse é o motivo, porque o trauma em si, ele já carrega estresse. Então nós estamos carregando estresse, né? E as pessoas tendem a achar que trauma é uma coisa etérea. Ah, foi algo assim muito etéreo. E não é. Existem muitos mapas pra gente usar hoje. No atendimento, na relação com a pessoa, né? Nos momentos difíceis, né? Como fazer? Como perceber uma criança? Como eu percebo se aquela criança foi traumatizada? Os pais estão todos surtados e vem muitas mães procurar o meu trabalho porque acham que, como elas estão lidando com as dificuldades dela, elas estão traumatizando os filhos. E como a gente vai curar esse sentimento de culpa e ressentimento que só atrapalha a relação? A gente tem que curar isso com informação, né? Porque senão a gente fica desorganizado emocionalmente para lidar com o fato mesmo, com o mapa ali que está na nossa frente que a criança traz. Nós temos no nosso próprio corpo recursos, isso é muito importante, gente. Olha só, a gente hoje tem um nível de quantidade de pessoas que estão com transtorno e usando medicação, no Brasil, é acima da média. Então a gente tem uma pandemia de saúde mental, de problemas de saúde mental. E todos eles têm como base, tá, um processo de traumatização. Então, se a gente tá vendo isso, se a gente tem essa informação já, como a gente não vai ser informado? A gente precisa cada vez mais saber sobre isso, porque a gente entra... Eu não sou contra a medicação ajuda, já indiquei para alguns clientes meus, alguns pacientes, às vezes é necessário um processo de tomar a medicação. Acontece que o que a gente é contra, o que para mim é um postulado de base. A gente não começa com a medicação, a gente começa percebendo onde que vem essa doença, a origem dessa doença, percebe? E aí a gente vai tratar com soluções terapêuticas e, se o caso tiver indicação, a gente vai medicalizar, é claro, né? O estresse, ele desorganiza o nosso corpo por inteiro, por isso que também a gente entra em doenças, tá? Faz parte também da questão da traumatização. Uma segunda razão que eu acho muito importante, que todo psicólogo, todo pai, mãe, educador, profissional de saúde tem que se informar sobre trauma, deve, cada vez mais, e isso vai fazer com que o trabalho deles seja potencialmente, disparadamente melhor que o dos outros, é que a maioria das pessoas, elas não sabem que tem um trauma. Não sabe. Eu tenho certeza que das pessoas que estão aqui, a maioria não sabe que está carregando um trauma. Não percebe eles no corpo, na mente, nos gatilhos que são disparados, né? Por que as pessoas não sabem? A gente tende a achar que o trauma é só aquele trauma com T maiúsculo. Só quando a pessoa sofreu algo realmente de uma violência gigantesca, né? Só se ela participou de uma catástrofe natural. E não é assim, gente. Não é assim. Eventos constantes e estressantes também traumatizam. E isso que acontece, né, muitas vezes no início da vida. Então, assim, se a pessoa chega na sua frente e fala, eu tô com burnout, eu não sei, eu tive uma crise de pânico, ou a minha filha apresenta esse comportamento toda vez que vai para a escola, ela não quer se separar de mim, ela não aceita ir para a escola, ou então, meu filho não come, a criança não come, não aceita comida nenhuma, ou aquela criança que não dorme, que não relaxa e não dorme, faz aqueles sonos de 15, 40 minutos no máximo, não integra mais que 30 minutos de sono, e isso meses consecutivos, né? Isso tudo, gente, as pessoas não nomeiam, elas não vão dizer eu tenho trauma, mas você, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto agente terapêutico, você precisa conhecer, porque assim as pessoas vão sempre achar que que o trauma é algo lá do início, lá de algo muito trágico na vida. Não, o trauma é banal, é algo que acontece no nosso dia a dia. O trauma é inevitável, mas a boa notícia é que nós, dentro do nosso corpo, nós temos mecanismos
naturais, inerentes ao nosso organismo, ao nosso corpo, tá? Ele tem mecanismos inerentes para curar as traumatizações. Isso que é lindo. E por isso que, assim, eu questiono bastante quando a pessoa já entra com a medicação imediatamente em algumas situações, tá? Mas isso é assunto para uma aula inteira que a gente tem no meu curso, que eu vou abrir agora. Mas aqui eu queria lembrar vocês, sobretudo, que essa pessoa que chega desorganizada, com uma queixa simples diante de você, ela não tem noção de que aquele estresse constante, tá? Que aquele evento constante, estressante na vida dela, causou um processo de traumatização, causou uma traumatização. E desorganiza o organismo inteiro, tá? Então ela vai ter várias outras coisas, vai ter várias reações, vários encaminhamentos que podem acontecer ali. Então, depois que há a traumatização, é uma árvore que se abre dos processos que a pessoa vai desenvolver. O que vai acontecer com ela? Pode ser que ela desenvolva uma doença física, pode ser que ela desenvolva um transtorno de saúde mental, entende? Então, vai depender um pouco, mas quando você é uma pessoa informada em trauma, quando você tem a capacidade de identificar, você vai poder trazer essa reorganização desse organismo para ela. E isso parece, muitas vezes, e isso eu vejo na minha clínica, parece uma coisa mágica para o cliente, porque eles não sabiam. Então, um grande motivo também para vocês se tornarem pessoas informadas em trauma, é que vocês vão poder reconhecer e vão encontrar as ferramentas, tá? Vão descobrir, vão conhecer através desse trabalho as ferramentas que reorganizam, que voltam o organismo para o equilíbrio, que é inerente. O nosso corpo físico, nosso corpo mental, ele quer a homeostase, ele quer a organização. E a gente desenvolve defesas, a gente desenvolve esses mecanismos de enfrentamento, né? Que em inglês eles chamam de coping mechanism. Eles chamam assim, são mecanismos que funcionaram na nossa infância para a gente se defender da dor, mas que hoje eles são engessados e atrapalham a nossa vida, fazem mal a gente, nos deixam reativos e não ativos, centrados, num lugar organizado interno. É uma couraça, é uma forma de se ver no mundo. Às vezes a pessoa acha que ela é assim. Ah, eu sou assim, eu sou escandalosa. Ah, eu sou brava mesmo. Ah, eu sou muito tensa mesmo. A gente entende isso como um eu, porque isso veio lá no início da vida, lá nos primeiros anos. E a gente entendeu aquilo como eu. Só que não é o eu, é uma resposta, é um mecanismo de enfrentamento. Tá fazendo sentido, gente? Então, para essa composição profissional, para essa composição de educador que nós somos no mundo, você vai lidar com essas questões. E você saber e ter mecanismo, compor a sua prática diária na sua clínica e nas suas relações pessoais, é algo que vai fazer toda a diferença, entende? Você compreender as dinâmicas, e desenvolver as qualidades e ter as habilidades para lidar com essas dinâmicas. Até também para você perceber quando a traumatização de alguém e como o mecanismo de enfrentamento daquela pessoa pode estar trazendo gatilhos para você. Pode estar atrapalhando o seu atendimento, pode estar atrapalhando a sua relação com o outro, pode estar atrapalhando a sua relação com o filho. Às vezes um filho, ele vem tão desafiador pra gente, porque tem um comportamento dele que dispara um gatilho nosso. E enquanto a gente não vê esse gatilho, e a gente não vê da onde que ele surge e por quê, e a gente não traz uma reorganização do nosso organismo, a gente vai continuar atritando e reativando esse mecanismo a vida inteira com essa criança. Isso não é saudável, nem muito menos para a criança, mas nem para a gente.
E vira uma tortura dentro de casa. Isso eu ouço das mães que eu atendo. Mães que querem ter uma relação afetiva com as crianças, que querem ter uma relação respeitosa, mas que dentro de casa, na hora que elas estão na lida, a reatividade aumenta e os gatilhos são disparados e ela não consegue. Se eu subir aqui porque não está subindo. Há uma diferença em trauma. Peraí. Gente, vocês estão muito... A trauma da situação traumática. O trauma, né? Quando a gente está lidando com isso, o evento é o menos importante, né? O evento que traumatizou aquela pessoa é o menos importante. É a traumatização que a gente tem que lidar, né? E quais são os desenvolvimentos que vão acontecer ali por causa da traumatização. Porque o que a gente precisa ver, perceber na criança, por exemplo, é se houve traumatização, se ela está com um mecanismo de defesa, se ela está ali traumatizada. Às vezes uma criança vem totalmente desorganizada no sono dela. A mãe veio falar comigo, Flávia, minha filha desorganizou no sono, etc. E aí me falaram que foi, por exemplo, salto de desenvolvimento e tal. Mas a gente vai olhar na biografia dessa criança e dessa mãe, houve uma separação, houve uma internação hospitalar, houve uma crise, ou a mãe pegou um Covid muito sério, ficou com muito medo. Entendem? Então, aqui não é exatamente o que traumatiza, o trauma que vai importar tanto, tá? O que a gente tem que olhar agora é qual é o processo ali que essa criança está trazendo, qual é o mecanismo que ela está desenvolvendo, como essa mãe também, como disparou mecanismos dela de enfrentamentos antigos, engessados na mãe, né? E tudo isso a gente vai ver mais pra frente no guia do terapeuta informado em trauma. Quando a gente... deixa eu olhar aqui para as minhas notas para não esquecer de falar, porque eu quero falar tudo hoje para vocês. Já são 10h15, ainda tem tanta coisa para falar, meus amores. Fez sentido agora, gente? Pode, a pessoa perguntou aqui, pode tratar a traumatização sem saber qual foi o evento traumático? A gente pode, porque o que a gente precisa trabalhar é o corpo. É o corpo. Gente, tem muito trauma em adulto que veio lá do início da vida, que veio no momento em que ela não tinha linguagem, ele não é verbalizável, a gente sente no corpo, mas a gente não tem nem linguagem para descrever o que está sentindo. Entendem? E você não precisa ir lá naquele momento, achar qual foi o evento traumático, como se fazia, aliás, em algumas terapias antigamente. A gente não precisa. O que a gente tem que trabalhar é no aqui e agora, esse corpo. É claro que a gente pode, né? E a gente aprende também ferramentas para lidar com aquilo que foi do passado. Mas a gente não precisa necessariamente. A homeostase do corpo, ela vem com ferramentas corporais de uma maneira, às vezes, sem linguagem também. Entende? A gente não precisa verbalizar tudo. Inclusive, isso é uma questão que eu venho falando bastante com as pessoas, com as minhas alunas, é que na terapia a gente pode retraumatizar o paciente se ele fica trazendo de novo aquele evento traumático, diversas vezes falando daquilo, entrando, sentindo aquilo tudo de novo no corpo, se desorganizando tudo de novo. Entende? Isso é muito sério, gente. E isso foi o que aconteceu comigo uma vez. Num processo terapêutico, eu percebi que eu estava sendo retraumatizada, porque a pessoa não tinha recursos, e a culpa não é daquele terapeuta, ele simplesmente não tinha recursos para aquilo, né? Então, a terapia corporal que ela faz, você não precisa verbalizar ou ficar repetindo, a gente precisa voltar pro corpo da gente, não dá para vivenciar, foi o que eu falei aqui quando eu estava falando, quando eu divulguei a live, e que eu venho divulgar, não dá pra gente continuar vivenciando esse divórcio da fala com o corpo. Não dá para no tratamento, no cuidado do outro, a gente continuar separando corpo, mente e esses recursos não podem viver separados. Então, o que a gente faz é cuidar corporalmente, de baixo para cima, para que o nosso organismo, porque o nosso sistema nervoso, ele tem respostas traumáticas, a gente pode, nosso sistema nervoso,
ele aqui embaixo, nas nossas vísceras, no nosso coração, o nervo vago passa e capta informações para informar o nosso cérebro, tá? Do que está acontecendo com a gente, para dizer é seguro ou não é seguro o que eu estou vivendo. E se a gente foi traumatizado, muitas vezes tudo que está na nossa frente passa a parecer não seguro. E aí a gente fica o tempo inteiro num estresse, vivendo um corpo e mandando mensagens para nossa mente de que o mundo é estressante, de que há um evento preocupante na nossa frente, que há um perigo iminente, tá? Faz sentido, gente? Então, assim, a gente já sabe. Um outro motivo que eu acho importante nomear, quando a gente está falando aqui das razões, e quando a pessoa não sabe nomear, também há pessoas que normalizam. Ah, eu passei por isso, mas isso me fez mais forte. Aquela fala que as pessoas fazem, apanhei na vida, mas eu não morri com isso. Apanhei, mas não morri. Quantas vezes a gente ouve isso no dia a dia, né? E aí o que acontece? Gente, quando a gente está neste lugar de eu me fortaleço através disso, você está normatizando as violências e não nomeando-as, né? E a gente vive uma sociedade que normaliza as violências, que normaliza bullying, que normaliza o que foi difícil me fortaleceu, né? E quando a gente normaliza, a gente não nomeia. A gente não nomeia a traumatização. Então, se eu sei nominar, se eu sei identificar e se eu sei tratar, eu sou uma pessoa mais capaz aqui para esse cliente que vem na minha frente, para essa pessoa que está na minha frente, para esse ser humano que está na minha frente, tá? E sobretudo para essa criança que está na minha frente. E essa é a terceira maneira, a terceira grande razão que eu queria trazer hoje para vocês, né? Terceira ou quarta, dependendo de como você olha, porque quando a gente está falando de pessoas que não sabem que estão traumatizadas, tem a pessoa que traz uma queixa na sua clínica, né? Tipo, estou com ansiedade generalizada e não sabe que está traumatizada, e tem a pessoa que normaliza as violências e não percebe que aquilo pode ter sido traumatizante na vida dela. Porque se você apanha repetidamente ao longo da sua infância, de uma forma constante e estressante, isso é um processo traumatizante, provavelmente, né? E aí a quarta ou terceira forma de ver isso aqui é que a gente, quando, e essa parte eu adoro, e faz muitos anos que eu trabalho com isso, é a prevenção. Dentro do campo da psicologia, se trabalha muito pouco com prevenção. E eu amo trabalhar com prevenção. Não é à toa que eu criei grupos de apoio a gestantes e puérperas, né? E a prevenção, ela trabalha nessa base, por quê? Porque quando a gente sabe, conhece e sabe lidar, a gente faz com que traumas de desenvolvimento sejam solucionados no corpo, né? E não venham a trazer essas couraças, esses mecanismos de enfrentamento. Percebe? Então, se você olhar para uma criança, quando ela vem a nascer, ela é extremamente vulnerável. O sistema nervoso, o organismo todo o aparelho psíquico dela e o corpo dela ainda está se desenvolvendo. A pessoa hoje só é considerada adulta aos 18 anos. A criança, ela está se desenvolvendo e o cérebro da criança se desenvolve nos primeiros anos de vida por muito tempo. Quando o cérebro da criança nasce, ele é lisinho, não tem aquelas curvinhas. E tudo aquilo que vai sendo construído ao longo do processo de mielinização que acontece no cérebro é durante esses anos de vida já. Então ali nós somos extremamente vulneráveis. Então o caráter de prevenção de um profissional que é informado em trauma é gigantesco e é extremamente importante que a gente tenha esse conhecimento. Nós vivemos numa sociedade adoentada, a gente normaliza a ansiedade crônica, né?
E assim, é tão comum, mas não quer dizer que seja normal estar vivendo um processo de ansiedade sempre, estar sempre com a sensação de palpitação, né? E a gente tem dificuldade de reconhecer limites, a gente tem dificuldade de impor limites, a gente não sabe corregular as crianças, a gente não consegue corregular as crianças, a gente tem enfrentamentos diários de estresse tóxico. Nós somos uma sociedade adoentada, certo? E o que a gente precisa é, a partir do desenvolvimento desse conhecimento, começar a encontrar os limites que vão trazer a gente para a curva da saúde. Saúde mental vai ser o grande boom dos próximos tempos. A gente já sabe disso, já tem muita gente prevendo isso. Já estamos vivendo uma epidemia, né? Uma verdadeira pandemia de transtornos mentais. Então, o caráter de desenvolvimento das crianças, e por isso eu estou criando esse evento que é trauma, apego e parentalidade, porque o início da vida, ele é um campo de prevenção. Nós precisamos entender essa prevenção. Durante milênios, desde que a humanidade existe, houve violências contra as crianças. Mas se você for olhar os povos originários, eles não batiam em crianças. Não, aquela criança, aquele início da vida, ele é tão importante para o desenvolvimento do ser humano, do adulto que nós vamos ser. E por isso que eu sempre falo, né, que a gente desenvolve essa informação, a gente aprende e desenvolve no nosso corpo as capacidades para lidar com o outro e ajuda o outro a lidar com as dificuldades no corpo, para a prevenção dessas crianças, para uma sociedade melhor. Adultos saudáveis trazem crianças saudáveis que vão desenvolver adultos saudáveis já de saída, sem ter que ficar fazendo tratamento, né? Então, a base do desenvolvimento humano começa no início da vida. Trabalhar com essa prevenção, além de ser maravilhosa, ser algo que é muito lindo, é muito gratificante trabalhar com isso, né? É extremamente gratificante, é um processo lindo. Você restaurar os vínculos afetivos de pais e crianças é algo muito potente. Você curar pais que vão ser capazes de curar as crianças é maravilhoso. Nós vamos falar mais durante o evento, né, o Guia do Terapeuta Informado em Trauma. Nós vamos falar mais dos processos de cura. Eu vou ensinar alguns processos, né? Não dá para ensinar todas as ferramentas que eu tenho, porque é um campo gigante que eu venho desenvolvendo há quase 20 anos, mas eu vou ensinar algumas ferramentas. Enquanto o homem branco não considerava criança, na verdade vem nele mini adultos, é isso mesmo. É uma história que nos atravessa, todos nós somos tratados como mini adultos, que teríamos que ser capazes de compreender o mundo já de saída, né? A Priscila perguntou, Priscila Sauer, como é que cura isso no corpo? Nós temos ferramentas, tá? E é muito engraçado, porque as pessoas querem saber, mas na prática eu vejo poucos terapeutas usando as ferramentas mesmo, né? Praticando elas. Então vocês vão ter essas ferramentas e a gente vai fazer na prática, tá? Se inscreve no Guia do Terapeuta Informado em Tráfego, tá aqui na minha bio, você vai lá no link, na primeira abinha você entra e se inscreve, porque assim você vai receber as chamadas, vai estar lá no grupo. No grupo eu vou enviar para vocês esses conteúdos, vocês vão receber aí ferramentas, sabe? Então é importante, tanto para mim quanto para vocês estarem lá no grupo do WhatsApp e se inscreverem, porque já me ajuda a trazer essa transformação que eu quero para a nossa sociedade. Nós vamos curar a sociedade através desse conhecimento. Eu tenho certeza que a gente vai reorganizar as famílias, as crianças. A gente começa com as crianças e com os pais dela. A gente trabalha isso no nível dos terapeutas e nos agentes terapêuticos que estão por aí, porque todo mundo é um agente terapêutico. Todo ser humano é um agente terapêutico. Se lida com o outro, você está sendo um agente terapêutico ou um agente traumático, né? Retraumatizar alguém é algo que não cabe mais, a gente precisa aprender. Nós precisamos. A minha meta esse ano é trabalhar bastante com isso, porque eu percebi ao longo da minha prática, nos últimos anos, durante a pandemia, inclusive, que nós estamos todos um tanto quanto traumatizados e que a gente está com a água lá no topo já, está todo mundo transbordando o copo. E a gente precisa trazer o equilíbrio, a homeostasia corporal, emocional, física. Alguém perguntou sobre o campo sutil. O campo sutil são aquilo que as ciências ainda não sabem explicar.
né? Aquilo que algumas pessoas chamam de energia, outras de espiritualidade, aquilo que ainda não tem explicação, mas que de alguma forma também pode nos ajudar a reorganizar o nosso organismo, tá? Para algumas pessoas funciona muito, né? Trabalhar esse campo sutil, né? Então os terapeutas holísticos são muito acostumados a trabalhar com isso. É algo que a ciência ainda não sabe explicar. Então a gente chama de campo sutil, aquilo que é algo que é do sensível, que algumas pessoas mais sensíveis percebem e outras nem tanto. Tá bom? Vamos terminando a nossa live. Eu fico muito grata que vocês estavam aqui, ficaram até o final. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente ainda tem uns minutinhos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Subiu aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês e pedir realmente para vocês se inscrevam lá, porque vai ajudar muito vocês. Flávia, é incrível o seu conteúdo, a maneira que você nos orienta. Obrigada, Marcelo. Fico feliz. Eu espero trazer clareza para vocês, tá? Como é um assunto que eu domino e tenho muito conhecimento, resumir eles em lives às vezes é o meu desafio. Então podem me fazer perguntas porque eu volto e reexplico, tá tudo certo para mim. Eu sou uma professora super paciente, eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês aprendam com os meus conteúdos gratuitos, assim como sempre eu fiz na minha vida, tá bom? Um beijo, amores! Até a próxima, semana que vem tem mais lives. Se inscreve, por favor. Manda, depois que eu salvar essa live, manda para alguém que você acha que vai ser feliz com essa live, que vai ajudar, tá bom? Agradeço muito a participação de todas vocês. Um beijo.